escravizado. E a única língua que ele pode falar é estranha. Porque se ele falar dos homens, ele tem medo de estar falando besteira se ele se tornar gente. Aí está ali. Crente como ele só. Como ele só. Sem conhecer um dia de descanso. Se a mãe dele ficar doente no domingo de manhã e ele tiver que levá-la à igreja e não for à escola dominical, ele até leva. Mas ele leva dando explicação a Deus. Senhor, eu vou levar a minha mãe, porque o senhor sabe, tem aquele mandamento do Senhor que diz que é para honrar pai e mãe. E tem que explicar para Deus. E o senhor me desculpa, eu não tiro a minha bênção. Hoje era dia de dar o dízimo, eu só vou dar domingo que vem, mas eu espero que o senhor não contabilize atrasado. É muita angústia no meio cristão, muita angústia, muito desespero, muito medo, muita culpa, não tem nada mais diabólico do que isso. Eu só vejo gente oprimida falando que a verdade liberta. Um monte de cara oprimido, a verdade vos libertará. Se você quer trilhar essa senda estreita, esforçar-se por entrar nesse descanso, e o paradoxo aqui de Hebreus é que o esforçar-se significa a desistência do esforço. Porque não existe para nós que tentamos nos auto-justificar com os mecanismos psicológicos e de Caim o tempo todo, esforço maior do que parar de fazer esforço. Esse é o grande esforço. É descansar, é confiar, é se entregar, é crer. É crer. É mais fácil subir o Monte Sinai de joelhos. É mais fácil fazer 3 meses de novena. É mais fácil qualquer coisa do que o cara simplesmente chegar olhando para o nada, para o Deus que é Espírito e é verdade, e dizer: Deus, eu confio. Não tem nada acontecendo, mas eu confio. Com o rosto desvendado, sem véu, sem cobertura, eu confio. Eu confio. Não há esforço maior do que parar de fazer esforço e confiar. Tudo em nós se agita. O cara quer se mexer, ele quer se justificar, ele quer mostrar, ele quer prevalecer, ele quer aparecer. Qualquer coisa. Carrega um elefante branco a vida inteira. Ele só não tem a coragem de parar e com singeleza jogar todo o arreio para o lado de lá, olhar para cima e dizer: enfim, eu confio. Esse é um grande esforço, parar de fazer esforço e confiar. E ser justificado pela fé e somente pela fé. Aí entra no descanso. E aí os mecanismos neuróticos de Caim cessam. Instala-se a paz de Deus no seu coração. Aquela certeza absoluta de que Deus está feliz com você. E não é porque você é uma gracinha. Essa é que é a coisa mais estranha que a fé faz. É quanto mais você olha para Ele, mais você se enxerga. Quanto mais você se enxerga, mais você se autodiagnostica. E quanto mais você se autodiagnostica, mais você se condena. E mais você sabe que você não tem salvação. Ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, na mesma medida em que o seu diagnóstico é fulminante, instala-se em você uma convicção de aceitação total. Isso é graça. Profundamente convencido da minha queda, irremediavelmente convencido acerca da minha redenção. Aí eu ouço Deus da gargalhada. Gargalhadas que enchem os céus,
que organizam anjos para cantar, e gargalhadas que ecoam das dimensões mais infernais do cosmos, como ironia do Redentor, dizendo que a vossa salvação e a minha também está em confiarmos e em descansarmos nele. Aquietai-vos, pois, e sabei que o Senhor é Deus. Esse é o caminho sobremodo excelente. Essa é a viagem do descanso e da paz e da pacificação e de uma consciência que cresce do amor de Deus, desatormentada, ao contrário, acalentada, agasalhada, abraçada, segura, sem inveja, sem comparação, sem se medir com ninguém, contente de ser quem é, feliz de ter sido acolhido por pura graça, consciente de que não foi ele mesmo quem realizou o sacrifício, outrem o fez por ele. E ele simplesmente aceita, entra nesse descanso, descansa das suas obras como Deus das suas, e também aprende que o maior esforço dessa vida é aprender, pela fé, a parar de fazer esforço. E aí, meu amigo, no lugar do não esforço, paradoxalmente surge um poder que realiza a vida que você, com todo o seu esforço, não conseguia realizar. Porque quanto mais você se esforça pela sua justiça própria, mais neurótico você fica, mais supressões e repressões de pulsões você imprime para dentro do seu ser, e mais a volta da sombra é poderosa para te atormentar de dia e de noite, de modo que quanto mais vontade de autojustificação, mais demonização da consciência, mais perturbação da alma, e quanto mais entrega na fé, descanso em Jesus, contentamento com o que está feito e consumado, mais pacificado o coração, mesmo no dia do choro, mais consolado o coração, mesmo no dia do luto, mais afirmado o coração, mesmo no dia da contradição, mais certo o coração, mesmo no dia do erro. E aí, só aí, você se torna mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Porque quem é que vai te separar do amor de Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se quem podia te acusar resolveu te defender. Se quem podia ser o promotor resolveu ser o advogado. Se quem podia fazer a supressão de todas as coisas decidiu gratuitamente em si mesmo nos doar todas as coisas. Se quem podia fazer o mal decidiu que só me vai fazer bem, quem é que se vai levantar para dizer qualquer coisa em contrário? Aplaudam os anjos, silencie-se o diabo e o demônio. Eu estou em Cristo. E não há morte e nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura que vai me separar do amor de Deus por mim. É por isso que eu sou mais do que vencedor. Esse é o caminho do Abel, é o caminho do descanso, é o caminho único. E aquele que o encarna disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O resto é religião da terra, é o caminho de Caim. Você é cristão, mas é cristão da cristandade do cristianismo. Eu estou convidando você para muito mais do que ser cristão, convidando você a ser discípulo de Jesus, a andar conforme o Evangelho, a jogar essa bagulhada toda de Caim para trás e ficar na simplicidade do que está feito. E é suficiente e basta para apaziguar a alma e fazer você caminhar em paz, em nome de Jesus, no curso da sua existência. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. O Evangelho não é manifestação só de palavra, de fala.
Ele sempre é a manifestação de palavra. Palavra que se manifesta por meio da fala e palavra que se manifesta por meio de gestos, de ações, de atos, de realizações. O que é, conta uma história de si. Sempre. Por isso nós não estamos aqui só para ouvir um discurso, nós estamos aqui para experimentar o poder de Deus. E eu peço a Deus que me salve de para você ser alguém apenas ouvido com palavras persuasivas, ou que usa as palavras com persuasão. A minha oração é que você seja persuadido pelo poder